Deixa eu iniciar a gravação. Vamos dar início aqui à nossa oficina de hoje. Letícia, se você puder começar. Oi, gente. Peraí, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pronto. Então, como Luana já disse, né, no WhatsApp, a gente vai fazer hoje um aplicativo de lista de afazeres. Certo, eu já tinha criado, né, o projeto. E a gente vai começar adicionando os elementos na tela. Então, a gente vai começar adicionando a caixa de texto, que é esta aqui. Letícia, Oi. lembra de falar para elas qual aplicativo que a gente vai fazer hoje. O aplicativo é a lista de afazeres, né? Pronto. Eu falei, eu acho. A Eita, lista peraí, de... deixa eu... Oi, pode falar. A lista de afazeres que, no caso, vocês podem, como todos os aplicativos que a gente mostrou antes, vocês podem fazer... a gente vai mostrar o básico aqui. E depois vocês podem sair editando, fazendo Isso. do jeito que vocês quiserem. Nesse caso, a listinha de afazeres vai ser só para vocês inserirem mesmo. Vai ter as funções de inserir, excluir e alguma outra coisinha aí. E substituir. E substituir. É bem básico, a gente vai dar só o básico assim para vocês. Aí vocês incrementem, né? Usem a criatividade. Exatamente. Certo. Então, o básico, a gente vai começar com a caixa de texto, que é os 3 botões e o visualizador de lista, que é o que eu vou fazer agora com vocês. A caixa de texto, os 3 botões, vocês adicionam 3 botões. E o visualizador de listas. Pronto. A gente vai só mudar o nome da caixa de texto para tarefas. Pronto. E o nome dos botões, né? Vai ser inserir, substituir e excluir. Então, a gente vem aqui em texto, em propriedades, texto, e o primeiro vai ser inserir. O segundo, substituir. E o terceiro, excluir. Certo, agora a gente vai deixar os elementos alinhados, né? Porque tá feio assim. Então, a gente vai em alinhamento horizontal e coloca centro 3. Aí eles ficam bonitinhos assim no centro. Certo. Aí agora vocês estão vendo que tá feio, né? Os botões de tamanhos diferentes. O espaço de texto também tá de um tamanho diferente dos botões. Então, a gente vai deixar todos eles do mesmo tamanho. Então, a gente vem em tarefa, vem em largura e bota preencher principal. Aí vai fazer isso nos botões também. Largura, preencher principal. Certo. Aí agora é a parte que vocês podem incrementar, né? Vocês podem colocar os botões de outras cores, se vocês quiserem. Pode deixar cada um de uma cor diferente. Eu vou colocar umas linhazinhas assim entre os botões para ficar mais bonitinho. Aí eu venho em organização, pego essa organização horizontal e mexo para preencher largura e altura eu boto 5. Aí vai ficar assim. E vou mudar a cor também, vou colocar rosa.
Pronto. Aí, para você não ter que fazer isso toda vez, né? Arrastar a organização horizontal, você só dá um Ctrl C e um Ctrl V e arrasta para onde você quer que fique. Eita, tem dois aqui, eu acho. Deixa eu apagar. Ah, aqui tá um dentro do outro. Vou colocar esse aqui. Enfim, assim, o básico é esse, né? Mas vocês podem deixar bem mais bonito isso aqui. Então, eu acho que é isso, né, Lana? É sim, essa parte visual é bem simples do aplicativo de tarefa. É. Pronto. Então, a Lana agora vai fazer a parte do back-end, né? Eu fiz a parte visual, ela vai fazer a parte dos códigos. Vou fechar aqui minha apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos abrir aqui o nosso aplicativo de lista de afazeres. Aqui tá semelhante, os mesmos botões. Deixa eu só mudar aqui o... Eu esqueci de botar aqui o nome dos botões. Vamos renomear aqui. Opa, pera aqui. Compartilhar guia fica feio na gravação. Vou botar só. Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer foi deixar os botões arredondados, né? Fica mais bonito também, se vocês quiserem. Mas isso daí é de... É, decisão preferência. de cada. Da decisão de cada. Então, vou botar aqui substituir. E excluir. E pronto. Agora a gente passa aqui para a parte da programação dos nossos bloquinhos. Primeiro, a gente vai criar uma variável global, que a gente já sabe o que para nossa lista. E a gente vai criar aqui uma lista. Vamos colocar aqui em variáveis. Iniciar global. Lista. E vamos colocar aqui para criar uma lista. A gente não viu ainda esse negocinho de criar listas, mas é só clicar aqui nesse botãozinho aqui para criar uma lista vazia. E a gente também vai iniciar uma outra variável global, que vai ser o tamanho dessa lista, que a gente vai querer guardar também o tamanho dela. Então, mais uma vez, a gente pega aqui, iniciar global. Só que aqui vai ser tamanho da lista. Então, vamos aqui. E a gente vai colocar aqui para ela iniciar com 0, porque a gente começa com a lista vazia. Então, em matemática, a gente bota aqui o nosso 0. Até agora deu para entender, né? A gente iniciou nossa lista de afazeres e o tamanho dela é 0, porque ela é vazia no início. Quando a gente clicar aqui no nosso botão de inserir, a gente quer que a gente insira o que está na nossa caixinha de texto. Então, quando inserir for clicado, a gente vai aqui ajustar a variável global o tamanho da lista, porque a partir daí não vai ser mais uma lista vazia, vai ser uma lista com um elemento a mais. E assim vai subindo. Se tiver um elemento, vai ser com 2, vai aumentando. Então a gente vai botar aqui o tamanho da lista. E vamos botar aqui para que seja o tamanho da lista atual mais 1. Então a gente pega aqui em matemática, nosso bloquinho da soma. Então a gente quer o valor
eu encaixar aqui. Tamanho da lista. Mais 1. Então, vamos aqui em matemática. Pegar nosso bloquinho de números. E mudar aqui para 1. Mas não é só isso que a gente tem que fazer. Porque, além de somar mais 1 com o tamanho da lista, a gente também tem que inserir o que estava escrito no nosso bloquinho de texto, na nossa caixinha de texto. Então, a gente vai aqui em listas. E tem aqui, cadê? Inserir. Perdi aqui. Substituir, selecionar. Peraí que eu tô meio... Tá indo demais aqui. Pronto. Pega aqui. Inserir item na lista. Então, o que a gente vai querer inserir? O número dele. A gente vai pegar aqui... a gente precisa inserir em qual lista a gente vai inserir. Na lista que a gente criou. Então, a gente vai obter global lista. Então, vai ser nessa lista que a gente vai inserir o índice do número. A gente bota aqui o tamanho da lista. E o item vai ser o texto que estava na caixinha de texto. Então, a gente vai aqui em caixa de texto. Puxa esse bloquinho. Mas a gente não quer a cor de fundo daqui. A gente quer o texto. Então, a gente pega aqui. Então, a gente vai inserir o texto que estava escrito na caixa de texto com o índice, o número do tamanho da lista, na lista que a gente criou. E a gente também vai ajustar o nosso visualizador de listas para que ele fique mostrando a lista com todos os elementos novos. Então, a gente vai aqui em visualizador de listas. Vamos aqui em ajustar. Vamos tentar encaixar aqui. Pronto. E em vez de percentual de altura, a gente seleciona elementos. E a gente quer que os elementos sejam essa lista que a gente modificou um pouquinho. Então, a gente mais uma vez pega o global lista. Prontinho. E agora a gente tá aqui a funcionalidade do nosso inserir. Tecnicamente, a gente poderia até deixar só isso, porque uma listinha que a gente só insere. Mas aí, se você tem... se você tem algo que você não quer mais na lista, alguma fase que você completou, você tem que apagar ele. Então, vamos aqui. A gente também pode, tipo, em vez de fazer desse jeito, tá vendo? Em vez de fazer todos esses bloquinhos, a gente pode também criar funções, que são os chamados procedimentos. Então, a gente pode clicar aqui criar aqui um procedimento. E aqui, vamos botar para adicionar elemento. Eu não sei se vocês se lembram do que são funções, mas a gente viu um pouquinho delas há um tempinho atrás na nossa aula de uma das nossas primeiras, que foi do Lightbot. Vocês se lembram das funções? Vocês querem uma explicaçãozinha? Ou não? Se vocês quiserem, é só falar no chat, alguma coisa assim. Não, Maria Gabriele não lembra? Bem,
funções são pedaços de código que você coloca um nome neles, um negócio para você se referenciar, para que você não tenha que ficar repetindo, reescrevendo eles o tempo todo. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa função para adicionar elemento e eu vou tirar tudo isso aqui e botar aqui. Então, tudo isso agora é a função para adicionar elemento. Isso daqui é mais para ensinar de novo funções para vocês. Porque a gente não vai... esse aqui é um aplicativo bem simplesinho, então a gente não vai repetir isso. Então, você poderia pegar aqui em procedimentos e botar chamar para adicionar elemento. O que isso faz? Em vez de colocar todos esses bloquinhos aqui, a gente faz com que, quando esse botão for clicado, ele chama a função e ele roda tudo que está escrito na função. Então, ele poderia fazer isso várias vezes. Se eu tivesse outro botão que precisasse desse mesmo pedaço grandão de código, em vez de eu ter que ficar repetindo, arrastando os nossos bloquinhos, eu poderia simplesmente chamar novamente a função. Então, vamos deixar a função aqui, deixar ela um pouquinho mais em cima. E a gente pode fazer isso também com os nossos outros botões. Fazer a mesma coisa, fazer umas funções também. Vou fazer o... Fica até mais prático para não colocar tanto blocos e não confundir muito, né? Exatamente. Assim, em vez de você ter que... fica até mais limpo um pouquinho. Você fica só olhando a partezinha dos botões, separar o que cada um faz. Então, o segundo botão é o substituir. Nesse caso, tá à disposição de vocês, tipo, a critério de vocês, decidir o que fazer. Tipo, você pode pensar, eu quero fazer com que todos os meus bloquinhos fiquem aqui. Nesse caso, não faz muita diferença. Tanto que eu vou fazer esse substituir aqui dentro mesmo. Mas, no outro caso, você pode... em alguns códigos maiores, alguns aplicativos mais complicados, vocês podem ter a necessidade de fazer umas funções, porque senão ficaria... Aqui a função é curtinha, mas imagine uma função com, não sei, uns 20 bloquinhos. Você não ia querer ficar repetindo esses bloquinhos o tempo todo. É muito mais fácil só pegar esse bloquinho, chamar elemento, chamar para adicionar elemento, e funciona tudinho, que é a mesma coisa que colocar todos esses bloquinhos. Então, vamos botar aqui, substituir itens da lista. Vamos copiar aqui, né? Só para facilitar a nossa vida. Mais uma vez, a gente referencia a lista daqui. Ele fala que é essa lista que a gente criou, que é para ele colocar. Porque senão, os computadores são meio burrinhos. A gente tem que falar tudinho para eles. Mesmo só tendo uma lista, ele não sabe qual lista é. Você tem que falar para ele. A gente tem que, mais uma vez, botar um índice. A gente bota aqui... o índice, nesse caso, vai estar no visualizador de listas. Porque a gente não está adicionando. A gente está só substituindo. Então, em vez de image height, eu vou botar aqui índice de seleção. E eu vou botar aqui... e a substituição vai ser, mais uma vez, o que está escrito na caixa de texto. Então, eu vou só pegar aqui também, duplicar esse quadradinho. E, por fim, mais uma vez, a gente sempre tem que colocar para ajustar o visualizador de lista toda vez que a gente modificar a nossa listinha. E, por último, a gente pode fazer mais uma vez uma função que eu vou chamar aqui de excluir elemento. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui tá tudo junto. É porque em nomes de funções não pode ter espaço.
Então, pelo menos não aqui no Rap Inventor. E na maior parte das outras linguagens também é assim. Então aqui a gente está aqui no nosso Exclui Elemento. Então, existe esse tipo de jeito de fazer, que eu estou separando, colocando cada palavra, começando com a letra maiúscula, e também tem como separar usando underline. Isso daí é de preferência de cada programador. Mas tem esse negócio que se você faz de um jeito, como eu estou separando por adicionar elemento, você faça isso em todas as funções, só para ficar com o código organizado. Então eu vou colocar para ajustar global, tamanho da lista. Vou duplicar desse código que também estava aqui em cima. Deixa eu subir aqui. Baixinho, baixo. Vou botar as funções juntas, porque eu acho que fica mais organizado assim. E botar os botões mais para baixo. Só que em vez de mais um, a gente não quer que some. Então a gente vai tirar e puxar aqui de matemática a subtração. Porque como a gente está excluindo um elemento, o número vai para baixo. Então vamos pegar aqui. Então o tamanho da lista vai ficar -1 e a gente joga esse mais no listinho. A gente clica aqui em listas e bota aqui para remover um item da lista. Vamos mais uma vez falar que é essa lista que a gente quer. E o índice também vai ser o índice do visualizador de listas. Espera aí que alguém está querendo entrar aqui. Boa tarde, Aparecida. E, por último dos últimos, a gente tem que, como sempre, a cada modificação, ajustar o nosso visualizador de listas. Agora terminada a nossa função, mas por enquanto, como ninguém está chamando essa função, ela não faz nada. Ela está lá só para ficar bonitinha no nosso código. A gente tem que chamar o nosso botão excluir. Ups, não é toque para baixo. Deixa eu jogar aqui fora. Clique. Substituir também está por clique longo. Vamos pegar aqui substituir, clique também. Colocar aqui. E aqui no excluir vamos chamar aquela funçãozinha que a gente acabou de criar. Vamos chamar excluir elemento. Então se você vê aqui, você que decide se você gosta mais de funções, se você prefere colocar seus botãozinhos aqui. E o nosso aplicativozinho tá pronto. Você pode fazer do jeito que você quiser. Talvez você não goste da opção substituir elemento e não queira botar no seu aplicativo quando você fizer. Essas coisinhas vocês que decidem. Agora vocês também já sabem mexer com listas. No App Inventor. Agora você pode usar essas listas para fazer, sem ser listas de afazeres. Talvez você queira lembrar das pontuações ou das coisas que fizeram assim em algum joguinho que você fizer aqui dentro. Assim, tem várias possibilidades de listas, já que elas são um tipo de memória aqui no seu aplicativozinho. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Vocês têm algumas dúvidas? Alguma dúvida, meninas? Querem que alguma coisa não ficou clara quando eu expliquei? Vocês não entenderam como se faz listas, funções, alguma coisa assim?
Sim, a Aparecida entrou agora. O aplicativo que a gente fez, Aparecida, foi no Meet App Invento, que foi... deixa eu compartilhar aqui. O aplicativo que a gente fez foi esse, que é uma lista de afazeres, para você baixar aqui no seu computador, ou no seu celular, no caso. Em que ele é composto de um quadradinho, um bloquinho, para uma caixinha de texto para você escrever, colocar a sua tarefinha que você quer fazer, lembrete, pode até fazer como se fosse uma mini agenda, enfim. Você coloca aqui e você tem a opção de inserir, substituir ou excluir. São esses 3 botõezinhos que tem. E aqui o visualizador de lista, para você poder visualizar sua lista de afazeres. Como todos os outros mostrados, você pode modificar como quiser. Aqui na parte de bloquinhos, a gente inicializou uma variável global, a lista, que inclusive é a nossa primeira lista aqui no nosso App Invento, é a primeira vez que a gente está usando elas. E a gente cria uma lista vazia. Lista é exatamente o que você está pensando. É um espacinho de memória no seu computador, no seu aplicativo, que ele permite guardar elementos em uma lista. É só isso. É como se fosse uma lista normal que você escreve, que você pode apagar, mudar, adicionar coisas. Tudo isso é possível na lista daqui. A outra variável é o tamanho da lista, que vai servir como nosso índice. E ele começa com 0 porque a lista começa vazia. Você ainda não adicionou nenhum elemento. Aqui estão os nossos botõezinhos de inserir, substituir e excluir. No nosso primeiro elemento de adicionar, a gente botou ele numa função. Uma função serve para nomear uma série de instruções para que seja possível reusá-las. Por exemplo, você coloca esses bloquinhos aqui, que eu chamei para adicionar elemento. E se eu quisesse usar novamente, em vez de ter que colocar todos esses bloquinhos de novo, eu só teria que chamar a função, como eu chamo aqui, quando eu clico o botão. Nesse primeiro, a gente ajusta o tamanho da lista para ter mais um, porque a gente está adicionando um elemento. A gente bota para inserir, a gente bota a lista a gente bota a variável lista, porque o nosso computador, ele não sabe qual lista a gente está falando, a gente tem que dizer para ele. Apesar da gente só ter uma lista no nosso códigozinho. O índice, que é o tamanho da lista, que é o númerozinho que vai ficar guardado, vai ser associado com esse número. Então, o primeiro elemento da lista seria, tipo, acordar. O segundo elemento da lista seria fazer dever de casa. Aí o terceiro seria, não sei, passear com o seu cachorro, alguma coisa assim. Então, esse 1, 2, 3 seria o índice. O item, que vai ser adicionado, o que vai ser adicionado lá, por exemplo, passear com o cachorro, você teria que escrever na sua caixinha de texto. E ajustar, que a gente sempre no final tem que ajustar o visualizador de listas, que é esse elemento assim, que vai mostrar a nossa lista toda vez que a gente modificar a nossa listazinha. Excluir elemento é semelhante, a gente também botou ele como uma função, porque a gente vai pegar aqui, em vez de somar um, a gente vai diminuir um, porque a gente está tirando um elemento, a gente não está adicionando um. Mais uma vez a gente fala o nomezinho da lista, porque ele quer saber qual lista é. A gente bota o índice do visualizador de listas, já que isso daqui é o que você selecionou. Não é o último da lista, porque aqui, para adicionar, sempre é no fim da lista. Você sempre vai adicionar no fim. Então, tem 4 elementos, você adiciona um quinto, mas você pode excluir qualquer um.
E no final, você sempre ajusta a lista de elementos. E no fim, esse de substituir, fala a lista, qual é a lista, bota a global, a variável. Você coloca mais uma vez um índice, que é o do visualizador de listas. Substitui o que está na caixa de texto. Tipo, você escolhe o que você quer substituir e o que você coloca lá vai ser o que está na sua caixinha de texto que você escreveu. E ajusta no final. Deu para entender como foi? Eu dei uma explicada mais rápida aqui. Porque as outras meninas já viram isso. Mas deu para entender? Ficou alguma dúvida? Pronto, deu para entender. De nada, Aparecida. A gente tá aqui pra tirar essas dúvidas mesmo de vocês. A gente vai ficar aqui. Eu vou depois compartilhar como ficou. Eu vou passar aqui no grupo de cada uma de vocês o aplicativo de lista no final dessa oficina. Mas por enquanto eu queria que vocês tentassem fazer o seu próprio aplicativo de lista. Mostrem também pra gente, né, como ficou a parte visual. Podem fazer do jeito que quiserem, a cor, essas coisas. Se vocês não gostaram do botão de substituir ou de excluir, alguma coisa assim, tirem um deles. Façam o que quiserem. Vocês têm até o tempo do final da aula, que é de 3h30, para terminarem. E eu e Letícia vamos ficar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou passar aqui também a lista de presença para vocês assinarem. Isso daqui, e aí fica por vocês. Vocês vão começar agora a fazer essa tarefinha agora de sua própria lista de afazeres. E vocês me mostram depois, mandam no grupo. Se quiserem, mandem no privado também. Mas é importante mandarem, porque assim a gente acompanha um pouquinho mais de como